Olá, galerinha do IEBA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júnior. E na nossa aula de filosofia de hoje nós daremos início ao conteúdo sobre o período helenista. Este período que começa a partir da morte do filósofo Aristóteles e se estende até o começo do período da Idade Média, em que a filosofia ele acaba se misturando com o cristianismo. E este período ele é conhecido historicamente como helenismo. O que significa esse termo helenismo? Helenismo, na verdade, é um termo grego que quer dizer viver com os gregos. Refere-se ao período da história da Grécia e de parte do Oriente Médio compreendido entre a morte de Alexandre o Grande, isso em mais ou menos 323 a.C., e a anexação da Península Grega e as ilhas por Roma, isso em mais ou menos 146 a.C. Caracterizou-se, no caso, pela difusão da civilização grega numa vasta área que se estendia desde o mar Mediterrâneo Oriental até a Ásia Central. Nesse período ele é conhecido como período helenista. E durante este período, no caso, surgiram alguns movimentos filosóficos, os quais nós iremos conhecer a partir de agora. Dentre eles, no caso, temos os cínicos, temos os céticos, temos os estoicos e os epicuristas. Nesse primeiro momento nós iremos falar sobre os cínicos e os céticos, e em um segundo momento nós iremos falar sobre os estoicos e os epicuristas. E portanto nós iremos conhecer a partir de agora o movimento dos cínicos. Os cínicos, no caso, é um movimento, isso segundo os pesquisadores, que surgiu em Atenas por volta de mais ou menos uns 400 anos antes de Cristo. E o fundador desta escola foi um filósofo chamado Antístenes. Isso mais ou menos, ele viveu em torno de 444 a.C. até 365 a.C. Mas o filósofo cínico mais expressivo foi o Diógenes, que foi justamente o discípulo de Antístenes. Antístenes, no caso, ele também foi discípulo de Sócrates, inclusive andou um pouco tendo aulas de retórica com o sofista Gorgias, o qual nós conhecemos quando estudamos o período sofista. Pois bem, no caso, o que se compreende sobre esse movimento dos cínicos? No caso, eles realizavam uma particular interpretação de parte dos ensinamentos de Sócrates. E o que acontece? O cinismo ele representava uma filosofia de vida que pregava o desapego dos bens materiais. Eles pregavam o desprendimento e o desapego dos bens materiais. Eles diziam que a felicidade humana dependia desse desapego, desse desprendimento, e que ela poderia ser consistente e duradoura e real e plena a partir desse desprendimento, desse desapego aos bens materiais. O termo cínico, inclusive, ele vem de cachorro, o mesmo que cachorro, cão, E qual que era a ideia relacionada a esse conceito? Eles viviam, inclusive, como animais, A ideia era justamente essa, era viver cultuando a natureza. O filósofo Diógenes, inclusive, ele se desfez de tudo que ele tinha para viver dentro de um barril em praça pública, A única coisa que ele tinha além desse barril era a sua túnica e o seu cajado. E eles diziam que a felicidade humana dependia de se desprender de qualquer tipo de sofrimento, de saúde, de doença, de dor, de morte, e que estas coisas elas prejudicavam a felicidade humana. E essa indiferença acerca do sofrimento humano acabou com que o termo cínico acabou recebendo uma conotação depreciativa um pouco depois. Hoje, quando a gente se refere a um termo cínico, a um nome cínico, a expressão cínico, é de uma forma negativa, depreciativa. Ninguém gosta de ser chamado de cínico, e é justamente por conta dessa indiferença a todo tipo de sofrimento humano que esse nome acabou tendo uma conotação um pouco negativa, recebendo essa carga negativa ao longo do tempo, de maneira que hoje nós temos uma semântica diferente acerca do termo cínico.
nós não a conhecemos da forma original, da intenção que se tinha em utilizar esse termo, né? Isso relacionado a cão, e é como se o ser humano tivesse que viver como animal, isso diante da natureza, longe de todo tipo de bem material existente, né? Isso como uma forma de alcance da felicidade real. Pois bem, como eu já disse, os principais expoentes desse movimento filosófico foi o Antístenes e o seu discípulo Diógenes, né? E resumindo sobre as suas principais ideias, no caso nós temos a ideia que eles repudiavam os costumes e os valores da Grécia Antiga. Eles acreditavam que a virtude estava em aceitar as consequências de uma vida sem posses e desprendida, né? Despretensiosa, tá? Eles demonstravam seus ideais nas ações e depreciavam o conhecimento teórico, ou seja, eles não consideravam as teorias que eram disseminadas, tá certo? Que eram sistematizadas enquanto conceito. Eles eram criticados por ter um comportamento obsceno, né? Eles não ligavam muito para essas questões de roupas, né? E, portanto, ficavam muito expostos quanto ao seu corpo. E essa falta de pudor está, claro, relacionada à questão de viver como animais, né? Esse culto à natureza, e, portanto, eles eram muito criticados por conta disso, né? E aí o Diógenes, que vivia, ele se expressava desta forma, de viver desta forma, de maneira que ele foi muito conhecido por isso. E inclusive há relatos em que o Alexandre o Grande, ele gostava, ele apreciava a filosofia do Diógenes, a ponto de um dia ele chegar até ele, se aproximar até ele e falar para ele que ele poderia fazer qualquer tipo de pedido para o Alexandre o Grande, que ele o concederia. E a resposta que ele deu, segundo relatos, é que ele disse que a única coisa que ele queria era que ele saísse da frente do sol, né? Isso corroborando a ideia de contemplação da natureza, né? De culto à natureza, né? A única coisa que ele queria era que o sol, que ele saísse da frente do sol para que ele tivesse esse contato com o sol, com a natureza. E, portanto, ele ficou muito conhecido por conta desse desprendimento, né? Desse desapego por todas as coisas materiais, que foram uma das características principais deste movimento. Bom, agora que a gente já conheceu um pouco do movimento dos cínicos, nós iremos agora conhecer um pouco do movimento dos céticos, né? No caso, um dos fundadores do ceticismo, isso no período da filosofia antiga, ali do período helenista, foi o filósofo grego Pirro de Elis, ele que viveu ali em torno de 360 a 275 a.C. O ceticismo, na verdade, é uma doutrina filosófica cujos seguidores acreditavam que não se pode conhecer a verdade, né? Isso de uma forma absoluta, pois, segundo as suas hipóteses, no caso, ela não existia de maneira nenhuma, né? É um pouco parecido com o relativismo, só que o relativismo, a verdade, na verdade, dependeria de algumas questões, embora ela não pudesse ser considerada de maneira absoluta, mas o relativismo acabou com o tempo recebendo uma ideia de que a verdade ela dependeria de uma perspectiva, né? Dependeria de que ótica você olharia para aquilo que você consideraria como verdade. Já no caso do ceticismo, não se acredita na verdade em hipótese nenhuma, né? Diferente do dogmatismo, que é uma corrente que se acredita na possibilidade de uma verdade absoluta e, portanto, inclusive ela não deveria ser questionada, né? nem receber qualquer tipo de crítica. E aí o que acontece? Os céticos, para eles tudo é falso, né? Eles procuravam mostrar de todas as formas que todo tipo de afirmação poderia ser inconsistente, né? Para eles, conceitos e juízos eram meras convenções sociais. As pessoas
é que criavam as ideias sobre o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é baixo, o que é pequeno, o que é grande. Todas estas coisas, na verdade, dependiam da ótica social, né? Das convenções sociais. E, portanto, a ideia central, na verdade, orbitava em torno disso, de não acreditar em uma verdade absoluta, né? Eles eram apáticos e insensíveis, né, em relação a qualquer tipo de conceito que as pessoas pudessem disseminar como verdade. Como eu já disse, inclusive, um dos principais expoentes desse movimento filosófico cético foi o Pirro de Elis, né? E resumindo aqui todas as suas ideias, a felicidade no caso dependia de não julgar qualquer coisa, né? Consistia nisso, em que nada poderia ser julgado, né? Se mantém uma postura neutra em todas as questões, né? Não se toma partido sobre qualquer tipo de ideia, né? E se questiona tudo que é apresentado, né? E não admite a existência de dogmas, de fenômenos religiosos ou metafísicos, né? Não acreditava na possibilidade da existência de Deus, né? E de qualquer coisa que fosse sobrenatural ou além da física, né? E esse, na verdade, foi o resumo sobre um movimento cético ali encabeçado por Pirro de Elis, né? Que disseminou todas essas ideias ceticistas, não considerando qualquer tipo de verdade, tá bom? Por hoje é só, a gente já falou um pouco sobre os dois primeiros movimentos ali desse período helenista, e na próxima aula nós conheceremos o movimento epicurista e o movimento estoico, né? Por hoje é só, e eu aguardo vocês até a próxima aula. Eu agradeço a atenção e até mais.